Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula, a reta final da turma de junho, certo? Pronto, estamos na semana final, últimas 3 aulas. Tudo bem com vocês? Márcio, Tiago, Gabriel, homens ao poder. Hoje só temos homens. As mulheres estão de ressaca do fim de semana. Ora bem, já sabem, 2, 3 minutos iniciamos, também possivelmente vai entrar mais alguém. E cá estamos para mais uma aula. Hoje não é assim muito puxado. Aliás, como não é uma aula muito extensa, eu vou já abordar temas da aula da manhã, que é para depois amanhã a aula não ser tão maçuda, que normalmente as últimas duas são mesmo extensas. Ok? Portanto, hoje possivelmente já vamos adiantar matéria para amanhã. Ok? Portanto, estejam todos aí atentos, já sabem, concentrados. E, entretanto, iniciamos. Ok? Tudo bem ou não? Como é que estão as aulas? Praticamente em dia? O Gabriel, sim. O Tiago também. O Márcio deve ter uma ou duas atrasado, certo, Márcio? Ah, já estás todo em dia? Então recuperaste, que a última vez que eu fui ver estavas atrasado. Também tive meio doente este fim de semana. Costuma ter... tive meio doente este fim de semana, não consegui andar muito em cima das coisas, mas está tudo ok. Ótimo. Então foi isso que me iludiu. Boa tarde, menina que entrou agora. Stephanie, boa tarde. Ok, fixe. Muito bem, vocês agora habituaram-se ao fixe. Ora bem, vamos então iniciar com calma. Como eu estava a dizer, não é uma aula muito complexa. Inclusive, vamos adiantar já um bocadinho da aula da manhã, que é para amanhã não ser tão complicado, porque normalmente as últimas duas aulas, como eu estava a dizer, são complicadas e são extensas. Portanto, eu hoje possivelmente... Olá, boa tarde, Claudiano. Hoje possivelmente já vamos abordar um bocadinho da aula. Vamos adiantar um bocadinho da aula da manhã, muito mais sendo que esse bocadinho que eu adianto normalmente da aula da manhã é um tema já repetido, como vocês vão ver, que já falámos no MSR. Neste início, e aqui indo agora buscar o guia, esta parte é nova, a parte do início. Vamos fazer uma leve passagem pelos veículos de duas rodas, e especialmente porquê? Porque vocês, independentemente de até só estarem a tirar a carta de automóveis ligeiros, e isso é algo que vamos falar na última aula, vocês próprios, sem nenhum exame extra, sem nenhuma situação extra, vocês vão estar habilitados a conduzir alguns tipos de motociclos. Ou seja, imaginem, vocês estão a tirar a carta de ligeiro, mas pela lei portuguesa vai-vos ser permitido conduzir alguns tipos de motociclos, mesmo não fazendo nenhum exame, etc. Portanto, vai depender da cilindrada, isso vamos ver na aula 17. Agora, é importante, e nós achamos importante, termos uma aula, ok, em que nós possamos falar um bocadinho com vocês, em termos de não só de características, e isto nós já vimos no MSR e vamos ver que é uma das partes que vamos adiantar em relação à aula de ontem, que são os veículos mais instáveis, mais sujeitos às irregularidades da via, aquilo que nós falámos já no MSR, que é que a interação é que nós temos que ter com os outros utentes da via. E falamos nos peões, falamos nos veículos de duas rodas, falamos nos veículos pesados, portanto, essa parte também vamos falar daqui por um bocadinho. Mas vamos falar aqui nesta parte inicial dos veículos de duas rodas em mais situações. O transporte de passageiros, como é que deve ser feito, qual é que são os equipamentos obrigatórios, nomeadamente o capacete, e se é obrigatórios em todos. Portanto, este tipo de situações, ok, importante, certas regras que é para vocês
ok, quando tirarem a carta de ligeiro, saberem, ok, eu vou poder conduzir um motociclo, vai depender da cilindrada, mais uma vez, como eu já disse, mas tem que ter estes cuidados, tem que perceber que este tipo de veículos implica também estes riscos, etc, etc, e regras específicas que vocês têm que ter enquanto conduzem esse tipo de veículos. Ok? Portanto, por isso é que vamos falar aqui um bocadinho. Pronto, que é os veículos de duas rodas e a adaptação da condução. Depois, em relação ao posicionamento da via e à iluminação, é idêntica, portanto, o posicionamento é na mesma o mais à direita possível, certo? Sem perigo de colisão para os outros utentes, portanto, é válido a todos os veículos o posicionamento, e a iluminação, que nós já falámos na aula 8, que qualquer motociclo tem que levar as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Esta parte acaba também por ser um bocadinho de revisões. Depois, vamos terminar aquilo que tínhamos já iniciado na última aula. Vamos falar nos equipamentos de segurança, nomeadamente vamos falar aqui na segurança ativa e na segurança passiva. Portanto, isto vai ser novidade para vocês. Vamos ver que tipo de equipamentos é que fazem o que é segurança ativa e segurança passiva e que tipo de elementos é que fazem parte da ativa e da passiva. E, obviamente, essas explicações. Depois voltamos à parte do sistema de retenções para crianças. Ainda se lembram quantos é que existem? Quantos sistemas de retenção para crianças existem? Quantos grupos? Eu disse na última aula. 5 grupos. Eu até disse 0, 0 mais, grupo 1, 2 e 3. E dependendo do quê? Depende do quê? Se eu tenho que utilizar o 0, o 0 mais, do 1, o 2, o 3, depende do quê? Que houve alguém que falou na idade e eu disse, não é idade. Qual é a cadeirinha? Exatamente, tamanho e peso. Isto são perguntas todas que saem. Ok? Portanto, vamos daqui para um bocadinho voltar a isso. Ok. Depois, vamos ver o sinal de pré-sinalização e o colete refletor. Portanto, que tipo de equipamentos é que são estes? E vamos voltar a falar como é que se deve ser colocado o triângulo de pré-sinalização, distância e a qual distância é que deve ser visível. Ok? E depois, sim, vamos então adiantar já um bocadinho, que era esta parte que fazia parte da aula 16, mas eu puxei aqui para cima, e vamos falar naquilo que também já falamos no MSR. Interação com os outros utentes da via, peões, principalmente sendo eles crianças, idosos, invisuais ou portadores de uma deficiência, que cuidados é que temos que ter, os veículos de duas rodas, os veículos pesados, depois o ver e ser visto, aquela parte que nós falámos da importância da comunicação com o outro, sinalizar as manobras atempadamente, o pisca é como a RTP1, sempre o primeiro, e terminando a aula falando na condução defensiva, que é a tal atitude do condutor, ok? Que o condutor tem que ter para evitar o acidente. Ok? Lembram-se desta última parte? É repetida do MSR. Isto. Ok? Até agora. Tudo ok? Sim? Podemos iniciar? Estava a ver. Ora bem, já agora, registrem a primeira palavra-chave. 71. Número 71. Primeira palavra-chave, número 71. 71. Ora bem, vamos então iniciar. E eu aqui ainda vou buscar um bocadinho do vídeo que tem aquela fraca qualidade, como eu vos disse, da última aula. E pronto, já conseguem ver aí o vídeo, certo? Portanto, o que é que nós temos que reter aqui? Os motociclos são, em termos de veículos, os veículos mais frágeis que existem em circulação na via pública, certo? E como eu disse, vocês sem terem equilíbrio, sem saberem andar, se calhar às vezes de velocípede, tendo apenas e só a carta de automóveis ligeiros, que é aquilo que a maior parte de vocês está a tirar, vai poder conduzir este tipo de veículos. Inicialmente vão poder conduzir motociclos até 50 centímetros cúbicos. Se já tiverem, ou quando tiverem mais de 25 anos, essa habilitação passa a ser para motociclos até
125 centímetros cúbicos, 11 kW. Portanto, logo que tiram 50 centímetros cúbicos, se tiverem 25, ou quando chegarem aos 25, a partir desses 25 anos, podem conduzir motociclos até 125. Portanto, é normal que vocês algumas coisas já saibam, porque já falámos, mas é normal que nós tenhamos aqui este papel também de vos informar de algum tipo de situações. E vocês simplesmente ligam a televisão. Infelizmente, este fim de semana foi mais um fim de semana trágico nas vias. Como vocês viram, só num acidente morreram 4 jovens de 19 anos. Não sei se ouviram as notícias, certo? Portanto, mas de motociclos também tem sido um exagero. Em 2 dias foram 9 pessoas que morreram na estrada. Em 2 dias, já não estou a contar o 2, vou contar sábado e domingo. Portanto, e nesta situação dos motociclos, em grande parte, é atribuída a esta lei que surgiu, porque é uma lei europeia. Atenção, é uma lei europeia. Portanto, foi Portugal a querer enquadrar-se também nos moldes da União Europeia, em que, apesar de ter só carta de ligeiro, habilita esta situação destes motociclos. E muitas vezes acontece este tipo de situações que pessoas metem-se sem consciência nenhuma a andarem de motociclo sem terem equilíbrio sequer, muitas vezes sem quererem, sem conseguirem até andar de bicicleta. Portanto, tenham atenção. Já sabem, são veículos muito mais instáveis, perguntas que saem muitas vezes de exame, muito mais sujeitos às irregularidades da via, aos buracos, às lombas, principalmente quando há falta de aderência, quando está a chover. Travar com um motociclo em cima das marcas rodoviárias é um perigo, ok? Depois, os buracos, etc. Os fluidos deixados pelos outros veículos, portanto, se tiverem a largar óleo, combustível, obviamente é um tipo de veículo muito mais instável. E uma coisa muito importante, que é muito mais sujeitos às condições atmosféricas, ao vento, à chuva, certo? Portanto, não temos proteção nenhuma. Em caso de acidente, costumo dizer eu, e é verdade, é a realidade, nós somos o para-choques, ok? E depois terem atenção. Primeiro, anotarem já esta situação de não pode ser transportado num motociclo um passageiro com idade inferior a 7 anos. Ok? Portanto, não pode. Portanto, não podem transportar no motociclo uma criança que tenha menos de 7 anos, só a partir dos 7 anos. E depois, se for permitido nesse motociclo transportar essa criança, qualquer ocupante desse veículo tem que utilizar capacete. Atenção, nos motociclos, e isto é válido o que eu estou a dizer, nos motociclos que não tenham aquela caixa rígida, certo? Que não tenham capota. Por exemplo, há quadriciclos, até já há motociclos que já têm aquela caixa. Tendo aquela caixa, certo? Aquela proteção, já não é preciso vocês usarem o capacete. Ok? Portanto, é dispensável. Em termos de equipamento, é o único, por lei, obrigatório. É claro que vocês devem utilizar casaco que tenha material refletor, para ser mais visível. É claro que vocês devem utilizar luvas, que não vos tira a sensibilidade, obviamente, do manuseamento do acelerador na moto. O acelerador e a embreagem é manual, é mão, não é com os pés, ok? Mas é com as mãos. Portanto, não, tem que ser umas luvas que tenham as proteções devidas e que não vos tire a sensibilidade. Okay? Depois também devem utilizar botas, mas atenção, aqui são tudo extras, ou seja, não é diretamente obrigatório por lei. Vocês devem no fazer no sentido de vossa proteção. Ok? O único que é obrigatório é, sem dúvida, o uso do capacete. E termos uma noção muito importante de certos aspectos, que é, por exemplo, quando vocês transportam um indivíduo num motociclo, essa pessoa tem que perceber que ela própria também afeta o equilíbrio do veículo. Num automóvel ligeiro não é assim tão... Normalmente até nem afeta nada. Pode afetar, mas não é preponderante. Agora, num motociclo, né? Se vocês fizerem força por um lado, a pessoa que vocês transportam fizer força para o outro lado, o mais provável é originar a queda. Ok? Portanto, condutores, regras de condução. Os condutores de motociclos, ciclomotores e velocípedos não podem conduzir com as mãos fora do guiador, a não ser que não tenham indicadores, não tenham piscas e tenham que o sinalizar manualmente. Seguir com os pés fora dos pedais.
não podem fazer rebocar, não podem nem levantar a roda da frente, cavalo, nem levantar a roda de trás, égua, costuma-se dizer, ok? Podem seguir a par se for nas pistas especiais, senão tem que se seguir em fila, e nunca podem causar perigo ou embaraço para o trânsito. Ok? Devem circular o mais próximo possível das bermas e passeios. Em relação ao transporte de passageiros, foi aquilo que eu falei. Nos velocípedos só pode ser transportado o condutor. Nos motociclos, até triciclos, quadriciclos, ciclomotores, ok? É proibido o transporte de passageiros com idade inferior a 7 anos, a não ser naqueles que têm a caixa rígida, certo? E se tiver caixa rígida, aí já é diferente, já pode ser transportado no sistema de retenção para crianças, nas cadeirinhas. Ok? Certo? Entendido isto até agora? Muito bem. Portanto, são as regras principais. Não se esqueçam que esta situação dos velocípedes, e principalmente a partir do momento que vocês têm carta, qualquer infração que vocês cometam num velocípede, numa bicicleta, não pararem no stop, não parar no vermelho, vocês ficam sem carta. Vocês ficam sem carta. É válida. Ok? Não é dizerem, mas eu estava no velocípede, esqueçam, tem que cumprir, muito mais tendo a carta. Eu conheço um aluno que anda a tirar a carta, como não tinha carta, ficou com a bicicleta apreendida. Vá lá. Mas se tivesse carta, contornação muito grave, primeiros 3 anos vocês ficam sem carta e têm que ir vir tirar outra vez. E depois dos 3 anos começamos a tirar pontos. Ok? Portanto, não se esqueçam da responsabilidade que é vocês conduzirem um velocípede. Estamos a falar só de velocípede. Motociclos nem se chega lá, porque isso aí acho que já não havia dúvidas. É que vocês pensam que no velocípede depois é andar. Não é. Ok? Portanto, parar nos vermelhos, parar nos tops, é para cumprir tudo direitinho. O transporte de carga num motociclo, ou tem aqueles motociclos próprios que já têm aquelas caixas, certo? Às vezes tem aquelas caixotas atrás, podem transportar lá coisas dentro, como é óbvio, já é do próprio motociclo, ou então tem que ter um reboque que só pode ter um eixo, ou seja, e aí sim podem transportar. Ok? Certo? Fora isso, vocês não podem levar outro tipo de mercadoria fora, no caso da carga do veículo. Ok? Portanto, fora daquelas caixas. Okay? Esta parte que vocês estão a ver agora é a parte do rebocar, ou seja, agarrar-se a um veículo. A parte que vocês viram há bocadinho de fazer o cavalinho, de fazer a égua, certo? Essas coisas, obviamente, são tudo comportamentos que vocês não podem ter. E depois aqui, a tal situação que eu falei, que tem consciência que este tipo de veículos, a pessoa transportada, certo? A pessoa transportada também tem um grande efeito no equilíbrio. Ok? Depois, em relação à utilização das luzes, já sabem, nós falámos aqui, qualquer veículo a motor, sendo ele classificado de motociclo, seja triciclo, seja quadriciclo, seja ciclomotor de 2, seja ciclomotor de 3 rodas, tem que circular sempre com as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Já falámos na aula 8, portanto, basicamente é para mantermos isso. Ok? Alguma dúvida em relação a isto? Vamos para a parte da circulação, ou neste caso da segurança. Sim? Reparem aqui alguns tipos de equipamentos que vocês devem utilizar, sendo que o único obrigatório é o capacete. Não é obrigatório em todos os motociclos, porque aqueles que têm caixa rígida é dispensável o uso do capacete, certo? Os outros são equipamentos utilizados como proteção, devem-nos utilizar, certo? Por exemplo, botas sem cordões, que é para os cordões às vezes não irem para a corrente do motociclo, por exemplo, ok? Devem-no para a forma de até se protegerem do frio, porque estão muito mais sujeitos a isso, mas também terem proteção, não é? As botas porquê? Porque têm proteção dos tornozelos. As luvas têm sempre aquela proteção nas partes mais sensíveis dos nossos dedos.
o próprio fato, depois tem a proteção nos cotovelos, certo? São locais mais, que normalmente mais afetáveis. Okay? Pois até há cintas próprias, há o passa-montanhas, que é por causa do frio, de vocês terem aqui qualquer coisa no pescoço. Ok? Pronto. Isto é só para vocês terem uma noção. Ok. Pronto. Ok. Pronto. Vamos então passar à parte seguinte. E a parte seguinte é então com os equipamentos de segurança. Ok? Cintos de segurança, sistemas de retenção. Antes de chegarmos aí, existe. E atenção, há examinadores que no dia do exame de condução perguntam isto para vocês darem um exemplo. Existe segurança ativa, por isso eu quero ver, e eu quero que quando vocês forem para as aulas de condução e houver um colega meu que vos pergunte, olha, o que é segurança ativa? Olha, que tipos de segurança é que existem? Vocês saibam dizer ativa e passiva. A segurança ativa é tudo aquilo que pode evitar o acidente. Tudo o que vocês conhecem que pode fazer com que minimize o risco de termos o acidente. A segurança passiva é tudo que nos protege em caso de acidente. Tudo que existe que faz com que a gente possa ter menos lesões, menos danos, ok? Em nós, que nos protege a nós. Perante isto que eu disse, conseguem dar alguns exemplos? Ativo, conseguem dar alguns exemplos? ABS, o que é o ABS? São os travões. Airbag é passivo, protege. O airbag dispara em caso de acidente, para quê? Para nos proteger, como ao cinto, qualquer sistema de retenção, cadeirinha para crianças, cinto de segurança, airbag, capacete, vamos pô-los aqui em baixo. Portanto, o airbag, o capacete, o cinto de segurança, cadeirinhas, mais encosto, cabeça. Aquilo que temos aqui atrás no banco. Então, tudo isto são elementos de segurança passiva. Aqui em cima, para além do ABS e dos travões, temos qualquer controle de estabilidade do veículo. O controle de estabilidade do veículo. Depois temos sinalização, as lombas, o triângulo, que normalmente vocês confundem, porque vocês gostam de decorar assim. Ativa é antes do acidente, passiva é depois do acidente. Mas o triângulo nós colocamos depois. Mas porquê é que colocamos o triângulo? Nós colocamos o triângulo para evitar outros acidentes. Por isso é que faz parte da segurança ativa. Triângulo de pré-sinalização. Porque evita outros acidentes. Estamos a sinalizar um acidente para evitar outros acidentes. Já perceberam o que é ativa e passiva? Ok. Lembram-se do que é o ABS? Que é uma pergunta que sai muito. Portanto, o ABS faz parte da segurança ativa. As luzes do veículo é ativa. Tornam-nos visíveis aos outros. Por exemplo, é mais um exemplo. Podia pôr ali. Luzes do veículo. Alguém se lembra o que é que eu falei do ABS? O que é que o ABS é? O que é que ele evita? Evita exatamente, bloqueio das rodas, tornando a travagem
mais eficiente. As rodas não bloqueiam, não derrapam, então a travagem é muito mais eficiente. Ok? Isto é tudo importante, o que eu estou aqui a dizer. Pronto. Daqui, o que é que nós vamos falar? Vamos individualizar, obviamente, o cinto de segurança. Vamos falar nas cadeirinhas. Quantos tipos de cadeirinhas é que existe? Quantos grupos? 5 grupos. Isto é o que vocês têm que fazer. É o 0. Depois vai existir o 0. Eu vou já pôr aqui uma foto. O 0 mais. Depois vai existir grupo 1. Grupo 2 e grupo 3. Ok? 5 grupos. Para nós sabermos se a criança tem que utilizar o 0, o 0 mais, grupo 1, grupo 2, grupo 3, ou seja, o sistema de retenção para crianças depende do quê? Do seu, muito bem, do seu tamanho e peso. Nada a ver com a idade. Sai lá. O sistema de retenção para crianças depende da idade e do peso, ou da idade e do tamanho. Errado. Do tamanho e do peso. Dá para entender? É fome. Faz parte da segurança passiva. E vamos falar também no cinto de segurança, que também faz parte. A partir do momento que nós circulamos no veículo sem fazermos, ok, o uso do cinto de segurança, que contornação é que nós cometemos? Qual é? Leve, grave, muito grave. Leve. Leve. Se o condutor não levar... Primeiro, se o condutor não leva o cinto de segurança, quem é o responsável? É ele. Se vocês, passageiros, não levarem o cinto de segurança, quem é que é responsável? Vocês. Quando é que é responsável o condutor perante os outros? É quando o outro é menor ou chama-se uma pessoa inimputável. Sabem o que quer dizer isto? Que tem alguma deficiência que não consiga decidir por seus próprios meios. Então, quando é menor, ou quando essa pessoa é inimputável, a responsabilidade recai sobre o condutor, e aqui sim a contornação é grave. Grave. Mas quando é o próprio, ou quando são vocês os responsáveis. Vocês é que pagam uma multa. E a contornação é leve. Perceberam a diferença? Sim ou não? Todos temos que utilizar o cinto de segurança. Relembrando, quando é que uma criança, qual é a idade para uma criança poder só, a partir de que idade é que uma criança pode só utilizar cinto de segurança? Ou seja, deixa de ser obrigatório o uso da cadeirinha. Qual é a idade? Ou seja, 11 anos. Mais de 11. Até aos 11 tem que utilizar. Ok? 12 ou mais. Certo? É que já não precisa. Qual é a altura? Portanto, o correto é mais de 11. E exatamente 1,35 m. Correto? Portanto, basta ter ou mais de 11 ou mais de 1,35 m. Pode ter 9. Tem 1,40 m, só cinto de segurança.
Portanto, tem que ter menos de 11 e menos de 1,35 m, ok? Certo? Tem que ter menos de 11 ou menos de 1,35 m para utilizar a cadeirinha. E a cadeirinha, existem 5 grupos, e o tamanho da cadeirinha vai depender do tamanho e do peso da criança. Todas elas têm que ser sempre presas com o cinto de segurança. Entendido isto? Sim ou não? Querem ver aqui os 5 grupos? Ok. Está aqui. Conseguem ver aí os 5 grupos? Quem quiser fazer print, quem tiver crianças, sobrinhos, primos, afilhados, certo? Para saber qual é que tem que utilizar. 0. O 0 é até aos 10 kg. O 0 mais dá até aos 13. O grupo 1 dá dos 9 kg aos 18. O grupo 2 dá dos 15 kg aos 25. E o grupo 3 dá dos 22 aos 36 kg. Sempre que se verifique aquilo que eu disse. Não. 12, ou seja, como eu estava a dizer, 11 ou mais. Certo? Portanto, até aos 11, certo? Aliás, com 11 já pode ser só cinto de segurança. Ok ou não? Está tirada a dúvida? Pronto, conseguem? Já agora, o airbag não é um equipamento obrigatório. Ok? O cinto de segurança, sim. O airbag não é um equipamento obrigatório. Se vocês disserem assim, todos os veículos têm, verdade. Todos os veículos, regra geral, têm airbag. A maior parte deles agora, a partir que são feitos, têm. Ok? Mas não é, ok, com, como é que eu te explicar? Não é um equipamento obrigatório. O cinto de segurança é. Certo? Entendido ou não? Pronto. Para não haver dúvidas em relação a criança com menos de 12, ou seja, se for 11 ou menos, certo? Sistema de retenção para crianças. 12 para cima, ok? É que é, porque já estavam aí uns 11, outros 10, ou coisa, até eu já me estava aqui a confundir. Para não haver dúvidas. As crianças com menos de 12, pronto, por isso é que eles falam em 12, mas aí está, 11 para baixo é sistema de retenção para crianças. 11 para cima, ou seja, 12, 13 a partir dos 12, e aí a Claudiane falou bem, fiquei um pouco, não era acima dos 12, exato, mas o 12 inclusive, percebe? O 12 já é só 5 de segurança. Ok? Está esclarecido agora? Já não há mais dúvidas? Ok? Que até vocês já estavam aí a trocar. Pronto, que é para não haver dúvidas. Ora bem, e penso que está. Agora falta só falarmos no sinal de pré-sinalização. E deixem-me pôr só aqui isto a correr, porque isto não está a correr porquê. Ok. Deixem-me pôr aqui onde é que está? Controle de estabilidade. Está aqui. Pronto. Já vai dar aí o triângulo. Não se esqueçam, é um equipamento, triângulo de pré-sinalização, é um equipamento obrigatório em todos os automóveis, motociclos não. Portanto, o motociclo não tem que ter triângulo de pré-sinalização. Portanto, é um equipamento obrigatório em todos os automóveis, certo? E é obrigatório a sua utilização sempre que o veículo não esteja imobilizado em segurança, ou seja, sempre que o veículo não seja visível a pelo menos 100 metros. Imobilizado, por exemplo, numa faixa de rodagem, sendo um obstáculo, e que não possa ser identificado a pelo menos 100 metros. No caso das autoestradas e das vias reservadas, este equipamento, o sinal de pré-sinalização, é sempre obrigatório. Ou seja, mesmo que o veículo esteja na berma, ou seja, fora da faixa de rodagem de uma autoestrada, e mesmo que seja visível a 100,
é obrigatório o uso do triângulo de pré-sinalização nas autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos. São as tais vias equiparadas à autoestrada. Nas restantes vias, só é obrigatória a utilização do triângulo de pré-sinalização se o veículo estiver imobilizado na faixa de rodagem e não for visível. Ok? É obrigatória a utilização do sinal de pré-sinalização de perigo sempre que o veículo fique imobilizado na faixa de rodagem ou na berma ou tenha deixado cair alguma carga. É obrigatório todos os veículos a motor estar equipados com colete e com triângulo, com exceção dos veículos de 2, 3 rodas, dos motocultivadores e dos quadriciclos sem caixa, que são aqueles tipo Moto 4. Se for aqueles quadriciclos com caixa, com a caixa rígida, já tem que ter. O triângulo de pré-sinalização deve ser colocado perpendicular ao pavimento, ok? A uma distância nunca inferior a 30 metros. Portanto, desde o triângulo, podem contar 30 passos, que normalmente cada passo nosso equivale a 1 metro. Ok? Portanto, nunca a menos de 30 metros do veículo ou do obstáculo. Mas a condição principal é que ele tem que ser visível a 100. Se for uma curva, nós temos que deixá-lo antes da curva. Ou seja, temos que deixá-lo a 40 ou a 50 metros, porque a condição principal é que o triângulo de pré-sinalização tem de ser visível a 100 metros. Regra geral, a sua não colocação é uma contornação grave, ou seja, quando obrigatório, a sua não utilização é contornação grave. Sendo que na autoestrada é sempre obrigatório e a sua não utilização é uma contornação muito grave. Portanto, não se esqueçam, regra geral, a não utilização, quando obrigatória, de um triângulo de pré-sinalização, grave. Na autoestrada, sempre obrigatório e a sua não colocação passa a ser muito grave. Não, coloniano, aqui não existe isso. Aqui existe os 100 metros, que tem que ser visível. Portanto, nunca pode ser colocado a menos de 30 para ser visível a 100. Se tiver que colocá-lo a 40 ou a 50, tens que colocá-lo a 40 ou a 50 ou a 60 ou a 70. O triângulo tem que ser visível a 100. Ok? Só. Entendido? Agora, já agora, e para concluir, e para ficar tudo bem explicadinho, não se esqueçam, em caso de avaria ou de acidente, luzes de perigo, que é os 4 piscas. Primeiro, tentar sempre imobilizar o veículo em segurança. Depois, luzes de perigo. Colete, porque ao ir colocar o triângulo, já temos que ir com o colete vestido. Não precisamos sair do carro com o colete vestido, porque normalmente o colete até está guardado na mala. Então, vamos buscar o triângulo à mala e pegamos no colete. E vamos colocar o triângulo de pré-sinalização. Ok? Vamos compor a anomalia, vamos poder fazer alguma coisa. Atenção sempre à aproximação dos veículos. Vamos estar à espera do reboque, ou dentro do veículo, ou ponham-se fora. No caso da autoestrada, digo, se for possível, para lá do rail, fiquem para lá dos rails, à espera que venha o reboque. O que mais acontece também, e infelizmente tem acontecido muito, é, no outro dia faleceu uma senhora na 3, por causa de ter um despiste, vinha sinalizar o veículo e foi arrolada por outro. Ok? E, infelizmente, às vezes acontece isto. E às vezes pessoas a tentar ajudar e que depois têm este tipo de situações. Ok? Está entendido isto? Pronto. Não se esqueçam de todas estas coisinhas. O principal está aqui falado. Ok? Então, não se esqueçam.
Posto isto, vamos então, como viram, ela era super rápida, portanto, eu vou aqui já apagar isto. Eu simplesmente, para adiantarmos a aula já da manhã, vamos já falar nesta parte aqui, embora, e mais uma vez vamos ser, se calhar, um bocadinho mais rápidos, porque é idêntico a uma aula do MSR que nós falamos, que foi a aula de sábado já, em que vocês estavam todos fresquinhos às 9h30 da manhã a ouvir. O condutor e os outros utentes da via. Comportamento a adotar pelo condutor face a... Quem é que são os outros utentes? Que eu até entrei nessa explicação. Quem é que são os outros utentes? Os outros condutores dos veículos X, Y, Z, os peões, portanto, esses são os outros utentes da via. Começamos pelos peões, certo? E falamos. Os peões são os utentes de maior fragilidade da via. São os que requerem, por parte do condutor, os maiores cuidados possíveis. Temos que moderar a velocidade sempre que nos aproximamos de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 peões. E temos que moderar especialmente a velocidade, principalmente se nos aproximamos de peões criança, de peões idosos e de peões que possuam algum tipo de deficiência. Peões criança porque têm dificuldade em se concentrar, ou seja, na brincadeira esquecem-se das coisas, vão a correr atrás da bola, são impulsivas, agem irrefletidamente, ou seja, têm reações inatas, têm um campo visual menor, apreciam mal as distâncias e as velocidades, têm um menor conhecimento e noção do perigo, conhecimento das leis e noção do perigo. E são, regra geral, de menor estatura, ou seja, menos visíveis. E por isso é que temos que redobrar a nossa atenção quando estamos perante um peão criança. Idosos, invisuais, deficientes motores. O condutor deve ter em conta as suas dificuldades de deslocação, tendo de ter mais paciência quando eles estão, por exemplo, a fazer o atravessamento. Terem noção que um idoso, por exemplo, muitas vezes começa a atravessar e nem tem noção se nós estamos longe, estamos perto, se calhar às vezes nem nos vê, porque já tem dificuldades de visão. Atenção aos deficientes que podem ser motores e que provocam o tal mais tempo a atravessar, por exemplo, ou provável desequilíbrio, ou então aos deficientes psíquicos, certo? Que têm algum problema qualquer, que se tornam basicamente crianças. Portanto, obviamente, tenham noção destas coisas todas. O condutor deve então moderar a velocidade, devemos redobrar a nossa atenção quando nos aproximamos de aglomerado de pessoas, na presença de crianças a brincar no passeio, na presença de idosos nos passeios, local perto de escolas, lares de idosos, sempre que nos aproximamos de uma passagem para peões. E não esquecer, sempre que mudamos de direção, se encontrarmos um peão já a fazer o atravessamento da faixa de rodagem, temos que o deixar concluir a mesma. O de respeito pelo peão na passadeira, nesta situação da mudança de direção, é uma contornação grave, podendo, obviamente, constituir crime, se nós o atropelarmos e tiver consequências mais graves resultantes desse atropelamento. Ok? Portanto, contornação grave que pode, obviamente, ser crime. Depois, em relação aos veículos de duas rodas, vamos aqui avançar um bocadinho.
Acho que é agora a seguir. A tal situação da mudança de direção, temos que deixar concluir. Em relação ao veículo de duas rodas, complementando e reforçando, etc., porque ainda agora falamos. Requerem cuidados especiais, pois são veículos em que o condutor necessita de estar constantemente a manter o equilíbrio. Os velocípedes, bicicletas, são regra geral utilizados ou conduzidos por crianças, embora hoje em dia até nem seja uma coisa muito usual, portanto, crianças ou adolescentes, vê-se mais pessoas de idade até andar de bicicleta, digamos. Devido à sua pequena dimensão, tem tendência a enfiar-se entre os veículos. Não esqueçam desta situação do 1,5 m. Não esqueçam de abrir portas dos veículos, certo? Quer sejam condutores de veículos de duas rodas, quer sejam o condutor que acabou de estacionar o veículo, ao abrirem a porta, tenham atenção. Se forem condutores de um velocípede ou um motociclo, tenham atenção. Se o carro acabou de parar à vossa frente, a probabilidade de abrir a porta vai ser grande. Portanto, obviamente, vocês ponham-se nas duas situações. Como condutores, devemos estar atentos à sua imprevisibilidade da trajetória. No caso de ultrapassagem, deixar pelo menos o tal 1,5 m. Não tendo espaço, vamos atrás deles. E depois, sempre que mudamos de direção, observem bem, porque infelizmente eles, embora não possam, acontecem estas situações que vocês acabaram de ver. Ou seja, eles metem-se entre os veículos e estão lá, e é mais fácil um veículo destes ficar no nosso ângulo morto. O tal ângulo que nós olhamos pelos espelhos e não o vemos, e ele está lá. Correto? Veículos pesados. As suas características, certo, que não são de nada frágeis, mas, ainda se lembram, originam problemas de quê? Que eu até escrevi aquela palavra, que é um dos princípios da condução. Que é que conduzirmos perante um veículo pesado, muito bem, Gabriel, tira-nos fluidez, porque eles vão devagar e a gente tem que ir atrás deles. Portanto, o trânsito não flui muito. E qual é a outra? Principal. Se formos demasiadamente perto de um pesado, o que é que nós não temos? Ou o que é que nós temos nesse momento? Visibilidade reduzida. Ou seja, as características destes veículos tiram-nos fluidez e visibilidade. Tendo que termos, então, precauções especiais. É muito importante aumentarmos ou circularmos com uma distância de segurança maior para este tipo de veículos. Avaliar sempre corretamente a distância que dispomos para os contornar, para os ultrapassar. Manter sempre uma distância lateral, quer seja, não existe quantificação, mas que seja suficiente para vocês, quer frente a frente, quer na ultrapassagem, ok? Não haja colisão lateral com este tipo de veículos. Portanto, atenção, obviamente, à distância lateral. Depois, não se esqueçam que eles, para fazer algum tipo de manobras, mudanças de direção, por exemplo, eles precisam, nas rotundas, que é um caso que eu chamo muitas vezes a atenção, não se metam ao lado de um pesado numa rotunda, porque eles ocupam mais do que a via de trânsito correspondente. E nas mudanças de direção, muitas vezes, eles ocupam o sentido contrário N de vezes. Portanto, não se colem atrás também, nem ao lado nem atrás de um veículo pesado, quando ele estiver a efetuar alguma manobra, no caso também das rotundas. Moderar a velocidade e utilizar o limpa-para-brisas quando o pavimento estiver molhado, porque ao passarmos por estes veículos, se o pavimento estiver molhado, vai haver muito mais spray. Eles vão atirar água, eu costumo dizer spray, ok? Para o nosso vidro. Prever as suas intenções com antecedência. Ok? Porque ele, para virar, por exemplo, para a direita, normalmente precisa de ir para o lado esquerdo. Ok? Que até vos fiz aquele desenhinho. Lembram-se ou não? Ok? Esperarmos e deixarmos aquele tipo de veículos fazerem a manobra. Não se precipitem. Não se metam atrás deles. Correto? Já apontaram tudo? Ah, ok. Fixe.
Ora bem, depois, agora vou pedir a vossa colaboração, que já estou a falar demais, já estou cansado, já estou a falar demais. E para que é que eu quero a vossa colaboração? Comportamento cívico e condução defensiva. Para que exista este comportamento cívico e a condução defensiva, e sobretudo para haver esta cooperação, tem que haver sobretudo a tal comunicação. Lembram-se? Foi uma das palavras-chave que nós falámos no MSR. Lembram-se ou não? Comunicação. Que eu disse que tinha que haver não só enquanto conduzimos, mas também aqui nesta formação. E depois, eu disse, para haver esta cooperação, nós devemos, e disse-vos 4 palavrinhas. Vou dizer uma. Não importunar. Não importunar. Mais. Não se lembram de mais nenhuma? Compreender. E as duas últimas, que normalmente vocês até ligam. Não surpreender, nem ser surpreendido. Meninos, isto é muito importante e nunca vai deixar de ser importante. O que é não importunar? O que é compreender? O que é não surpreender? E o que é nem ser surpreendido? Como é que a gente não importuna o outro? Basta o quê? Regra geral. Cumprir as regras. Muito bem, Claudiano. E o que é isto de compreender? É o quê? Foi aquilo que eu disse do desculpar os erros. Tentar, porque nós também vamos errar, e vamos querer que o outro consiga nos compreender e evitar o nosso erro. E o que é o não surpreender? É sermos vistos. Como é que nós somos vistos? Através da utilização do quê? Dos piscas, das luzes, do sinal sonoro, os tais métodos de comunicação que nós falamos. Tornar-nos visível aos outros. Fazermos as coisas com tempo, antecipadamente. E o que é isto? Nem sermos, ou não ser, nem ser surpreendido. Exatamente. É estarmos atentos, estar atentos. Ou seja, tentar ver, imaginar, prever, antecipar o que o outro está a fazer. Ou o que o outro pode... Aquilo que eu disse. Ele vai devagar, pode estar perdido, pode estar à procura de um local de estacionamento. Ele acabou de parar, ele pode abrir a porta. Bem a bola, pode botar a bola, pode vir a criança atrás. Portanto, é a parte de estarmos atentos. Isto é muito importante. Não importunar, cumprir as normas, os sinais, as regras. Deixar de fazer coisas que possam prejudicar o outro. Compreender e desculpar os erros dos outros. Não surpreender, ser visto, tornar-nos visíveis, utilizarmos
a sinalização luminosa, sonora, gestos, o que for necessário para eu estou ali. Podes ir, eu estou-te a dar passagem, a tal comunicação, que é o não surpreender. Não se deixar surpreender. Ver, estar sempre atento de forma a prever o movimento dos outros. E então, Stephanie, o que é a tal condução defensiva? É tal atitude que o condutor deve tomar, sobretudo para evitar o acidente. Pessoal, não é parar em todas as passadeiras, não é parar em todos os cruzamentos, não é andar a 5 km por hora, não é andar a 10. É conduzirmos de modo a evitar o acidente. É conduzirmos de modo a não sermos surpreendidos, nem nos deixar surpreender. Conduzir de modo a evitar o acidente. Isto é muito importante. É moderarmos a velocidade onde temos que moderar. Mas também é, porque um dos princípios é a tal fluidez, é andar onde temos que andar. Porque andar devagar demais, também estamos a prejudicar os outros. Os outros ficam impacientes, começam a nos ultrapassar em sítios que até nem podem e vamos provocar um acidente. Portanto, não pensem que condução defensiva, ou não confundam condução defensiva, como eu costumo dizer, com azelhice, com sermos azelhas, com não sabermos conduzir. Não. Lembrem-se, nós vamos ter que andar, lembrem-se mesmo desta frase, esta frase também é a chave, não precisam dela para a teoria, mas vão precisar dela para a prática de certeza absoluta. Andar onde temos que andar, moderarmos onde temos que moderar. Se a bola salta, pode vir a criança. Se há crianças a brincar no passeio, alguma pode se lembrar de atravessar. Se há idosos nos passeios, algum pode lembrar-se de passar. Se há um veículo a sair de marcha atrás no estacionamento, pode não me estar a ver e eu vou ter que evitar o acidente. Se um veículo acabou de parar à nossa frente, o condutor ou um passageiro pode abrir a porta para o lado da faixa de rodagem, que não o devia de fazer. Certo? Se uma pessoa entrou dentro de um carro, se o carro está a trabalhar, aquela pessoa pode iniciar a marcha, pode retomar a marcha e pode não nos estar a ver. E isso é muito importante. Vocês evitam muitos dos problemas se vocês tiverem consciência disto que nós estamos aqui. E voltamos sempre à mesma história, que eu gosto de repetir vezes sem conta, porque nunca é suficiente. E mais uma vez este fim de semana, infelizmente, provou isso. Porque eu tenho a certeza que o miúdo que ia a conduzir, penso que era o miúdo, tirou carta recentemente, porque se tem 19 anos, a carta foi tirada recentemente. Tenho a certeza que todos os formadores fizeram o máximo para ele ter consciência daquilo que estava a conduzir. Como aqui eu digo muitas vezes, vocês vão estar habilitados a conduzir uma arma, uma coisa que mata e que vocês podem matar. Certo? E simplesmente... Vocês viram a notícia ou não? Ouviram falar na notícia? Gabriel até foi para aí para cima, foi em Viana do Castelo, foi perto de Viana do Castelo. Mas pesquisa, isto vem em todo lado. Vem as fotos deles nos jornais todos, as fotos dos 4 miúdos com 19 anos. Hã? De férias todos, estavam lá no cafezinho, chegou lá um rapazinho a oferecer boleia, eram 6 num carro de 5, arrancaram todos lançados, fizeram 2 curvas. E ainda foram os amigos que ficaram no café a correr, e um deles ainda conseguiu tirar 2 miúdas ou 3 miúdas do carro, que o carro depois incendiou-se, e mesmo assim, 2 das miúdas que ele tirou faleceram, uma logo e outra a caminho do hospital, mas ainda salvou uma. E outros 2, 1h da manhã. Vamos dar uma volta. E entraram todos para dentro do carro. Fizeram 2 curvas, tanto que o pessoal do café ouviu o estrondo e é que foi a correr prestar auxílio. 19 anos, todos, cada um tinha 19 anos.
Bem nos jornais todos, mas bom, não precisa de ir ao CM. No CM tem também, como é óbvio, não é? Mas também o Jornal Notícias está lá. E em todas as televisões de fartou-se dar isto no fim de semana. Perceberam? É aquilo que e nós fartamos. Vocês, infelizmente, e eu estou a chegar, estamos a falar nisto, e lembram-se daquela história que eu vos falei? E tal, temos aqui, este tem um stop. Lembram-se ou não? Pois. E eu disse assim, e eu perguntei-vos, o que é que vocês têm que contar que aquele condutor deste veículo faça? E eu para justificar disse, olha, para aqueles que responderam que ele vai parar, que este vai parar, se ele não parar, o que é que vai acontecer? E depois eles caíram e vai acontecer o acidente. Muito bem. Olha, diz-me só uma coisa. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Ok, vai acontecer o acidente, mas a culpa vai ser dele, porque ele é que não parou no stop. E eu disse, e se vocês levarem ao vosso lado o vosso melhor amigo, a vossa mãe, o vosso pai, o vosso irmão, e desse acidente, eu falo, desse acidente, ficou o vosso melhor amigo ficou em cadeira de rodas, ou o vosso irmão ficou em cadeira de rodas. Adianta dizeres que a culpa foi do outro? E eu digo cadeira de rodas, e não, se calhar às vezes até digo morrer. E digo, isto acontece. Quase toda a gente tem alguém que conhece, ou da família, ou pessoas próximas, que morreram em acidentes. E eu disse, não vamos acabar com os acidentes. Certo, não vamos. Vai existir sempre acidentes. Mas podemos minimizar o risco de danos humanos. Isso é possível. E basta cumprirem as regras. Basta cumprirem as regras. Basta terem consciência. Ainda hoje vinha a falar, hoje fiz mais um exame prático. Graças a Deus passaram os dois. E vinha a falar do carro e vinha-vos a dizer, ainda bem que vocês entenderam a mensagem, que é a primeira mensagem que é, se nós cumprirmos aquilo que o formador nos está a dizer, vocês chegam ao exame e não vão ter problemas. Porque havia um aluno que era assim mais apressado já era daqueles mais apressados. Eu disse, se tu fizeres isto como eu te estou a dizer, tu não vais ter problema. Se fizeres diferente, tu vais ter problemas. Ainda bem que ele a tempo chegou ao final do exame e disse, obrigado, Bruno. Não é isso que nós queremos ouvir. Nós não queremos ouvir obrigado. Nós queremos é que vocês sejam condutores responsáveis. E depois ele vinha olhar para a guia dele. Para aquele papelzinho azul que vos vão dar no dia do voto. Assim. Aquilo é uma autorização. Não é aquilo que vos faz condutor. Não é a carta que conduz. Não é a carta que conduz. A carta é uma autorização para vocês poderem conduzir. Quem conduz são vocês. E eu disse-lhe, ele estava a olhar para aquilo todo orgulhoso, olhar, a virar de um lado, que é um papel azul. E disse assim como tu tinhas 17 anos, a fazer 18, não foi aí que atingiste a maior de idade. Ou seja, em termos de papel, atingiste a maior de idade, mas a maior de idade tem que estar aí já, implantada na tua cabeça. Isto, de hoje de manhã para logo de tarde, tu agora já tens carta, não muda nada em termos de tu seres condutor ou não. Apenas estás habilitado a conduzir. Agora, tem juízo. Façam as coisas. Não olhem para o vosso lado, porque os vossos colegas é normal. O carro não anda. Não ultrapassa. Maçarico. Que se lixe. Não se deixem levar por esses impulsos. Por isso é que as coisas acontecem. Entendido a mensagem? Portanto, o que é que nós temos que esperar? Nós temos que esperar que este senhor aqui pode errar, até pode ser uma pessoa idosa e nem nos viu e meter-se à nossa frente. E nós temos que estar preparados para evitar o acidente. É isso que nós temos que esperar. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que passar. Desculpem, tem que parar. O que é que ele tem que fazer? Tem de parar. O que é que nós temos de contar que ele pode fazer? Temos que contar que ele não vai parar. Para estarmos preparados para evitarmos o acidente. Já não tinha tempo. Ok? Procurem. Eu já pensei muitas vezes, às vezes apetecia-me começar a colocar nos grupos do WhatsApp, nos diferentes, porque depois há aqueles espertos
são espertos, que às vezes vão para o grupo do WhatsApp. Não, na turma não que a gente aí filtra mais, mas nos outros que entra muita gente. Eu faço testes no Bom Condutor, eu faço testes não sei o quê, eu faço testes na Livebox. Eu só faço testes. Isso é zero. Vocês não ficam a saber. Zero. E não hoje um aluno me disse, tem um colega meu que anda coisa, olha, eu fiz os apontamentos dele, eu não sei como é que ele já tinha reprovado uma vez, eu disse, anda para a minha casa, teve um dia em casa dele, deu-lhe os apontamentos dele e tive-lhe a explicar, ele disse-me, eu tive-lhe a explicar código, e eu todo contente, eu tive-lhe a explicar código, foi exame, já passou, e ele, ei, que espetáculo, não sei o quê, os apontamentos, porque fez, estava aí nas aulas e fazia os apontamentos, não é por ser eu, percebe? Agora, vocês precisam disto. E garanto-vos que as reprovações práticas que acontecem é teoria. É isso que vocês erram. Porque vocês não lembram estas frases que eu digo. É só para a condução. E vocês, se é para a sua condução, eu tenho tempo. O meu instrutor prático depois para o carro, está ali meia hora comigo a explicar-me teoria outra vez. E em vez de estar a fazer quilómetros e a andar, que é o que nos faz falta também, porque as aulas são sempre poucas, tem que estar com o carro parado a explicar os códigos outra vez. Olha o eixo. Olha, que sinal é aquele? É de sentido único. Vamos à esquerda. Hã? Vamos à esquerda? É de sentido único? Não disseste que o sinal é de sentido único? Vamos à esquerda. Qual é que tem que ser o posicionamento? Mas nunca passei aqui. E tu precisas passar. Então, nós não vamos, eu não vou andar com vocês por Portugal inteiro. O sinal, as leis são iguais. Certo? Então, quando é uma via de sentido único, o que é que nós temos que fazer para mudar a direção à esquerda? Tem que me encostar à esquerda. Então, o que é que estás a fazer aqui? Isto dá reprovação. Claro que dá reprovação direta. E se a polícia te vir é contornação grave, ficas sem carta. Não matei ninguém. É verdade, não matou ninguém. Mas se calhar, lembra-se da última da hora que tem que passar para a esquerda, está um motociclo ao lado e manda-se para cima dele. Ok ou não? Já chega? Já estou aqui a encher. Pronto, registrem já aí a segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave, número 36. Ok? Em 2 dias foram 9. Hoje já vi mais um acidente qualquer que envolveu um pesado e um veículo ligeiro. Até já 2 feridos graves. Até foi teletransportado, portanto foi de helicóptero. Ativaram um helicóptero, parou no meio da autoestrada e tudo. É sempre. E normalmente a gente vai, eu faço sempre 1 hora. Atenção, eu também faço as neiras. E às vezes digo assim, foda, onde é que eu estava com a cabeça? Porque às vezes uma pessoa vai a pensar na vida, vai a pensar no dia, vai a pensar na formação, vai a pensar nas aulas de condução, vai a pensar que o aluno reprovou na prática, o que é que nós podíamos ter feito melhor, se calhar se ele tivesse dito aquilo, ou se calhar passa N de coisas para a nossa cabeça. E vocês devem imaginar que são 1001 alunos. Portanto, vocês devem imaginar que não são só meia dúzia de alunos, são quantas turmas, e agora iniciamos mais uma. Portanto, e é sempre, às vezes, a mandar mensagem, que tenho dúvidas, e que depois que a Drybox depois empancou, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. E às vezes uma pessoa também está ali, está com a cabeça às vezes noutro sítio. Mas às vezes vê-se cada asneira, a pessoa encontra a mão, às vezes no outro dia apanhei uma senhora, atenção, disse senhora, não é machismo, podia dizer um senhor, fazer uma rotunda ao contrário, não sei como. Não sei como é que estava a fazer a rotunda ao contrário, não percebi. Pronto. Meninos, está tudo? Já estou a ser chato, não é? Pronto. Não se esqueçam. Bom estudo. Preparem a aula da manhã, que amanhã já é puxadinho. Ok? Então hoje já vos dei um descansinho. Para vocês terem aí mais um tempinho. Está bem? Até amanhã. Obrigado por terem estado aí. Tchau. Até amanhã. Obrigado.